Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. No episódio de hoje eu estou com o professor Caleb, ele que está aqui na Mais nos dando aula sobre aquisição de línguas. Professor, eu queria pedindo para você, começando agora, se apresentando, falando um pouco sobre você, como você veio parar aqui no CT. Legal. Meu nome é Caleb Rampazzo, eu sou natural do Rio de Janeiro, sou casado com a Wanda, tenho 2 filhos, o Luca e o Caleb. O Luca de 9 anos e o Caleb de 2 aninhos de idade. A gente já está em missão há 22 anos, quando a gente se decidiu pela primeira vez. Fomos para a América Latina e depois fomos para lá no Oriente Médio primeiro. E os últimos 20 anos a gente esteve envolvido com o mundo árabe, especialmente com o povo muçulmano. Depois de 20 anos de trabalho no campo, hoje eu sou diretor de uma organização chamada Connection Training, que é uma agência de apoio e de treinamento a missionários que precisam aprender novos idiomas e também a adquirirem uma inteligência cultural para melhor se adaptar ao contexto transcultural para onde eles estão indo. Muito bem, e se a gente pudesse te perguntar qual foi o momento mais marcante na sua jornada com Deus até hoje, o que você poderia falar pra gente? Boa pergunta. Eu acho que vivendo num contexto de países fechados, as nossas experiências, tanto no Oriente Médio quanto no norte da África, sempre o que mais nos impactava era ver a resiliência e, sobretudo, a fé dos irmãos que vivem num ambiente de perseguição, né? Para a gente fica muito abstrato quando a gente fala sobre ser perseguido pela causa do Senhor, né? Então, Mateus 5 faz muito sentido para eles lá. Eles encaram, e assim, uma das coisas mais impactantes que eu já vivi foi estar numa reunião de líderes do norte da África e ouvi-los falando dos problemas que eles tinham, perseguição social, econômica, de família. E o tema naquele dia foi muito sobre perseguição. E aí eu, na minha cabeça ocidentalizada, eu quis dar a solução, né? O missionário que foi recebido ali, eu tentei dizer para ele assim, gente, então vamos pedir para o povo do mundo orar por nós, né? Pedir lá a igreja brasileira para orar por vocês, para a perseguição parar. E aí um dos velhinhos lá, ancião lá, que estava na reunião, falou, Caleb, você ainda não entendeu nada. A gente não precisa que a perseguição pare. Pelo contrário. Aí ele me deu uma aula. Ele abriu a Bíblia em Mateus 5 e ele veio lendo, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que faz isso, porque deles e tal. E ele me disse assim, vocês do Ocidente, vocês entendem muito bem quando a gente fala sobre, quando o texto bíblico fala sobre pacificadores, sobre mansos, sobre aqueles que gostam da justiça, mas quando o texto fala sobre sofrer pela causa de Cristo ou ser perseguido pela causa dele, vocês entram no mundo filosófico, vocês não entendem o que é isso. A gente entende, e a gente entende que isso é combustível para nós. Então, sem a perseguição, a nossa percepção é que a gente não pode ser bem-aventurado. Então, para eles é pré-condição, né? Eu só consigo ser feliz muitas vezes, que é o que o texto bíblico fala, se eu também tiver no combo aí da lista a perseguição. Então é ela que faz a gente avançar. Então experiências iguais a essas são a que mais me tocava de ver assim, imagina, eu estou sofrendo na minha pele a perseguição e não é que eu não queira, eu não posso pedir para a perseguição parar, porque ela faz parte da minha vida daqui para frente, uma vez que eu tive meu compromisso com Cristo, né? Então na minha cabeça assim, deu um choque ali, eu fiquei sem entender isso, porque nós não entendemos do lado de cá isso, né? Então, para eles é pré-condição. Então, talvez seja a marca mais impactante que eu pude ter convivendo com essa turma lá. E contando um pouco sobre as suas experiências, né? Fala um pouco sobre as suas vivências, né? Eu sei que você ficou um pouco aqui na América Latina, depois você foi para o Oriente Médio. Conta um pouco pra gente como é que foi todo esse passo a passo, Legal. o tempo que você também ficou, se você desenvolveu algum tipo de trabalho específico. Conta um pouco pra gente.
Pois é, a gente terminou as nossas formações, né, as nossas graduações aqui no Brasil, inclusive teologia, e a gente queria ir direto para o campo missionário. Na época, a agência com a qual nós fomos, eles tinham uma política de que eles não enviavam tão jovens para lá. Quando a gente foi, nós tínhamos 24 anos de idade, eu e minha esposa. Então, eles não deixavam ir para lugares não alcançados, lugares mais complicados, como Oriente Médio, mundo árabe e tal. Então, eles fizeram uma proposta para a gente. Olha, vocês vão para a América Latina, passem ali um período, vão ser avaliados por um missionário mais experiente e vocês ajudem eles, o casal, numa plantação de uma igreja. E aí a gente foi para o Equador, foi muito bom, foi nossa primeira experiência transcultural, aprendemos o espanhol e tivemos envolvimento direto com essa área eclesiástica, né? Então ajudamos na implantação de um modelo de células, eu abri um curso de inglês na escola para atender a comunidade, liderava também os jovens da igreja, a parte da música também eu ajudei no primeiro período e foi magnífico, assim, em 2 anos eu batizei 50 pessoas, foi maravilhoso. E aí quando terminou esse processo a gente foi para o Oriente Médio, aí era outra realidade, a gente já sabia que não ia ter os frutos que nós tivemos no Equador, até a função mudaria. No Equador eu era pastor de uma igreja, em colegiado, né, trabalhando em equipe, mas lá não. Lá então eu fui com uma estratégia de alguém que trabalharia com a área esportiva. Eu era um recreador, né, fazia diferentes modalidades esportivas com crianças nas escolas que haviam ali numa localidade para onde eu fui morar. Então passei 6 anos fazendo isso, logo depois surgiu uma necessidade no norte da África, num país específico ali, e a gente foi lá conhecer e a gente se decidiu a aceitar o desafio. Então tivemos que aprender novamente um novo dialeto árabe e aí a amplitude foi um pouquinho maior. A gente se envolveu tanto com a parte esportiva, mas também com a área de desenvolvimento comunitário. Então a área de saúde, assistência, ajuda humanitária imediata, saúde e educação e o esporte. E foi nesse período que a gente teve mais contato com a igreja perseguida, né? A igreja que vive ali às escondidas, porque lá, diferente do Oriente Médio, não existe um cristianismo protestante oficial. O povo nacional não pode mudar o seu status religioso. Ele é muçulmano, nasceu muçulmano, tem que morrer muçulmano. Mas muita gente tem que se convertido nesses lugares. Então foi quando a gente teve mais chance de trabalhar com esse pessoal. Então foram anos assim magníficos, muito trabalho, muitas histórias legais, assim, muitas pessoas que a gente conheceu e pôde ajudar mais nos bastidores, né, sem estar à frente de nada, mas alimentando a igreja local com ex-muçulmanos que a gente conseguia ganhar com os projetos que a gente tinha. E aí, os últimos 7 anos, a gente teve envolvimento com o grupo de refugiados sírios. E aí, então, nós voltamos, depois de 6 anos lá no norte da África, a gente voltou para o Oriente Médio. Marrocos, né? Marrocos, é. E aí nós voltamos para o Oriente Médio, passamos vinculado a um país da região por mais 7 anos e trabalhando diretamente com refugiados no primeiro momento, e depois a gente conseguiu um visto que dava direito a gente também a trabalhar com igrejas que já existem. Então, fortalecimento de igrejas locais e ajuda do repasse do DNA missionário que a minha agência tinha, né? Então era um projeto ajudar igrejas locais de onde nós morávamos a ter uma visão missionária também. Então foi bem legal, coisa que eu nunca tinha feito, foi bem bacana também. E aí em 2023 a gente decidiu, depois de um convite, a sair um pouco da cena lá na frente de batalha e agora ajudar a nova geração que vai, né? Então a gente conseguiu um destaque interessante nessa área de aprendizado de idiomas e também da adaptação cultural. Então isso dá respaldo para a gente hoje poder ajudar outros a traçarem o mesmo caminho, né? De pelo menos residir, ficar bem lá com resiliência naquele lugar. E aí língua e cultura são importantes porque uma deficiência nessas duas áreas traz muita gente de volta de maneira precoce. E isso já inclui muito o que a gente vai falar agora, né? Que é a matéria em si. Sim. Você veio dar aula de aquisição de línguas. Eu queria saber qual é a importância da gente, né, que está estudando para ser missionário, para poder ir para o campo. Qual é a importância dessa matéria para a gente na prática? Legal. Boa pergunta, ótima pergunta. Os relatórios hoje, tanto da Associação
Brasileira de Missões Transculturais, né, que a gente chama de AMTB, e do Comiban, que é a Cooperação Ibero-Americana em Missões, todas as duas, os números delas batem, dizendo que mais de 90% dos missionários latino-americanos eles estão regressando do campo de maneira antecipada. Então agora no Panamá, em abril, saiu lá um relatório dizendo que os latinos têm regressado do campo com menos de 3 anos de permanência. E se a gente está falando que hoje a prioridade é ir aos não alcançados, né? O Movimento Perspectiva levanta isso, o Joshua Project também fala sobre isso, que a gente precisa ir aonde Cristo não foi pregado, a gente está falando dos lugares onde as línguas são mais difíceis de aprender. Então são milhares de povos aí em que para alguns não existe nem a grafia da língua, né? Então, uma das principais razões que faz o missionário regressar de maneira precoce tem sido esse não sucesso dele de aprender o idioma local para discipular, para ensinar a Bíblia e também a adaptação cultural. Então a Conexão existe para isso. Já é uma organização que existe há 20 anos, ela foi dirigida esse tempo por americanos, mas há 2 anos a gente abriu esse braço dela na América Latina para que a gente pudesse agora ajudar missionários latino-americanos a que eles fiquem no campo por essas razões, né? Que eles entendam de fato que é preciso aprender o idioma de maneira correta, é bíblico isso, né? Aqui na aula a gente viu essa semana, eu faço um paralelo entre a grande comissão e o que João viu lá no céu, né? A visão de todos os povos, e lá menciona que havia gente de todas as línguas. Então, para estarem ali, gente de todas as línguas, eles tiveram que ouvir o evangelho na língua deles, né? Então, a importância disso é até teológica também, missiológica. E então a gente está bem empenhado aí de ajudar o movimento missionário latino-americano para que nos próximos 10 anos a gente prepare melhor essa nova geração para que eles fiquem lá, ou pelo menos que não voltem por causa de língua e cultura, né? Que são 2 áreas extremamente importantes. Assim. O exemplo bíblico de Paulo ajuda bastante a gente a entender que ele sabia andar, ele sabia como se comportar no ambiente nos quais ele estava, né? Então, essa é a nossa luta aí, tentar ajudar a nova geração a desempenhar bem essa coisa da língua e também da cultura. E falando um pouco sobre o seu trabalho, né? É importante falar que é uma metodologia para a gente que já fez algum curso, por exemplo, de inglês. A gente já viu muito na aula, né? Da metodologia ser bem diferente. Exatamente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Pois é, a gente traz, não é uma fórmula mágica, não é aquelas propagandas mentirosas de que com a gente você vai aprender o idioma em tantos meses, não é isso. Mas é uma maneira de olhar diferente, uma perspectiva de que eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender como é que eu aprendo melhor, né? E ter alguns direcionamentos, como, por exemplo, equilíbrio no tempo de estudo, intencionalidade, né? Na hora de aplicar aquilo que a gente está aprendendo, não colocar todas as expectativas só na instituição de ensino, mas assumir também a responsabilidade nossa como pessoa, como alguém chamada para fazer isso, né? Então a gente tem ficado feliz aí de poder colaborar e mentorear muita gente, né? A gente já tem ajudado desde 2022, mais de 300 pessoas no campo, e algumas até foram salvas porque estavam a ponto de voltar, desistir, e através da nossa mentoria, que acaba sendo quase terapêutica também, esse pessoal entendeu o papel deles, as limitações que tinham, as fortalezas que tinham, e fazendo um combo aí dessas coisas, eles entenderam que dava para permanecer. Eles precisavam era de um empurre, né? de uma motivação a mais para eles entenderem que valeria a pena e que eles queriam permanecer. E isso tem sido bem legal, ver o desempenho das pessoas nessa área. Como eu falei, o meu sonho é que em 10 anos a gente não tenha mais essa estatística dizendo que a gente está voltando precocemente por causa de língua e cultura, né? Então a gente vai trabalhar duro aí para que esses números mudem. A gente vai fazer um grande esforço para que isso aconteça. Certo. E como última pergunta, professor, queria que você desse um conselho para um jovem que quer viver de uma forma mais intencional na missão. Legal.
boa também. Primeiro é andar com o Senhor, né? Hoje em dia a gente tem fórmulas muito pragmáticas aí de 1, 2, 3 e vamos fazer, mas nada tira a intimidade com Deus, né? O andar com o Senhor, a ouvir a voz dele. Então, quanto mais perto da Bíblia e dos ensinamentos a gente tiver, mais seguro a gente vai estar. E em segundo lugar, eu acho que no mundo globalizado que a gente vive, inclusive em missões, o quanto melhor eu estiver preparado, mais resistência, resiliência, coragem eu vou ter para permanecer lá do outro lado, né? Então, assim, de todos os números, o que mais espanta a gente é que, número 1, o retorno dos missionários é falta de preparo. A gente vai muito no afã, na emoção, né? Inclusive até os povos que recebem a gente percebem isso. Como que vocês vieram desse jeito? Vocês não sabem nem falar a nossa língua, né? Ou uma língua intermediária. Então, o conselho que eu daria era: ande bem com a sua igreja local, sirva a sua igreja local, comece entendendo que missões começam no contexto local. Então, se eu não faço aqui, eu não vou fazer do lado de lá. Não é aquela viagem longa que você faz atravessando um oceano que te faz virar um missionário. Você precisa ser ele aqui, né? Então, está envolvido em tudo que a sua igreja faz, de maneira intencional, e entendendo que tudo que a gente faz, Deus usa. Tudo que a gente faz, dedicando a Ele, Ele vai dar a condição da gente fazer e a gente vai poder servi-lo melhor, da melhor forma, né? Então, assim, prepare-se o máximo que puder, ame o Senhor acima de todas as coisas e respeite o próximo, né? Ame o próximo respeitando, que eu acho que essa é uma boa fórmula aí. Perfeito, professor. Muito obrigado por participar desse episódio. Quer deixar alguma consideração final? Prazer estar com vocês aí, que vocês sigam firmes na missão, né? A gente precisa completar aí, e isso é legal. É a primeira vez que uma geração pode cumprir a missão, né? Pode cumprir a grande comissão. É a primeira vez com a matemática aí que a gente consegue ver número de igrejas que existem, número de povos sem o evangelho, e na multiplicação aí entre o que a igreja local pode fazer no envio de missionários, a conta pode fechar, para que todos os povos ouçam, né? Então, trabalhe para isso, viva para isso, para que o Senhor seja conhecido e adorado entre todos os povos. Perfeito, pessoal. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau.